A gente hoje vai falar sobre esse assunto. Quero saber a sua opinião e queria que você começasse a mandar a sua opinião pra gente através das redes sociais do Melhor da Tarde, porque assim você vai fazer parte desse bate-papo super importante. Lembrando que o melhor de tudo é a gente ter várias pessoas com opiniões diferentes e o melhor é que todos aprendem com isso. Apresentar a vocês o Daniel Sotomayor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kátia. O Daniel, gente, é ateu. Ele não acredita em religião como a maior parte das pessoas acreditam, né? Também o Roberto, antes o Vladisney Lopes da Silva, que é espírita. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Nossa, viu? E você acredita na vida após a morte? Não acredito, eu tenho certeza, é diferente. Acreditar é uma coisa, ter certeza é outra. Roberto Cruvinel, pastor evangélico e teólogo, muito bem-vindo, Cruvinel. Muito obrigado, Kátia. É um prazer estar com você mais uma vez. Fazia tempo que a gente não falava. Verdade. Você acredita também na vida após a morte? Acredito. A Bíblia afirma sim, então eu acredito. Agora, hoje vamos falar sobre esse assunto, gente, e vamos falar o que cada um acha que acontece depois que a gente morre. Para você de casa, a morte é o fim? A morte é um novo começo ou a morte é um momento de espera? Para depois a gente ter a oportunidade de reencarnar ou não, para algumas religiões, de você evoluir de uma outra forma até o dia do juízo final, como algumas religiões acreditam. Ou como aqui, a gente tem o Daniel hoje, que acredita que morreu, acabou e pronto, e foi o que foi. Né, Daniel? Isso aí. Aproveite para mandar aí as suas opiniões, se você vai participar com a gente. Redes sociais Melhor da Tarde, @Melhor da Tarde Band. Não deixe de mandar as suas opiniões. Pode fazer perguntas também para o Daniel, para o Vladisney ou para o Cruvinel, porque assim você começa a entender um pouco mais de cada religião ou entender o que um ateu pensa, que eu acho que também existe muito preconceito em relação a isso. Bastante. Quer dizer, o que é ser ateu? O que acredita, o que não acredita? Acredita em energia? Diferença de ateu agnóstico, se é que existe alguma diferença. A gente vai aprender hoje um pouco mais sobre religiosidade, sem a gente julgar uma religião ou outra. E eu queria já saber a opinião de vocês do seguinte. Vladisney, quando eu falei, você acredita em vida após a morte? Ele falou, eu não acredito, eu tenho certeza. Então a gente vai começar a morte. Você acredita em vida, né, após a morte? Ou você acha que a morte é o fim? Pra gente bater esse papo, a gente tá com o Daniel Sotomayor, que é ateu, o Vladisney Lopes da Costa, que é espírita, e pastor Roberto Cruvinel, que é pastor evangélico e teólogo. Muito bem-vindos. Quero começar com o Vladisney, já que você é espírita. Quando inicialmente, antes da gente entrar na parte nacional do programa, eu te perguntei, você acredita em vida após a morte? Você falou, não acredito, eu tenho certeza. Por que você tem essa certeza? O que você crê que aconteça depois que a gente morre? Bom, a primeira coisa é entender o que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina filosófica. E eu, como Daniel, era materialista e ateu. Você era ateu? Ateu. E quando eu conheci, me falaram sobre o Livro dos Espíritos, eu fiz questão de ler, porque eu achei que era uma bobagem, uma coisa tão ridícula, que com facilidade, com um pouco de leitura, isso aqui seria desmontado. A minha formação profissional, na época, eu trabalhava como geólogo, vivia na Amazônia, então eu tive a oportunidade de começar a ler esse livro. E na primeira pergunta esse livro me impactou. Eu li toda a introdução e na primeira pergunta ele me impactou. Porque eu também não acreditava nesse Deus que o Daniel também não acredita. E continuo não acreditando. Nesse Deus de figura humana. Então para mim isso aí era impossível, né? Eu preferia realmente que não houvesse nada. Mas a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é Deus. Então é diferente. Ele já não faz essa forma humana. Né? E a resposta dos espíritos eles dão para nós, né? Que é a causa primária, né? De todas as coisas. E isso me fez mergulhar nessa doutrina e conhecer. São 32 anos que eu estudo a doutrina, que eu conheço a doutrina e que eu já vi tantas coisas hoje que eu já deixei de acreditar para ter certeza. Agora, o que é Deus para você? Eu queria saber dos três. De uma forma rápida, Deus para você é o quê? É uma luz, é uma energia, é um espírito? Deus é tudo diferente do que nós imaginamos, completamente diferente. É uma inteligência que nós não temos condição de ter um entendimento. Você imagine duas formigas conversando
sobre a figura do homem. É o que nós estamos fazendo agora. Imagina duas formigas aqui conversando sobre a figura do homem. Por mais que nós falássemos, por mais que nós tentássemos definir, não conseguiríamos definir. O que é Deus para você, Daniel? Deus é uma ficção que as pessoas usam para preencher os buracos da sua ignorância. Aquilo que as pessoas não sabem, a origem da vida, a origem do universo, para onde vamos após a morte, as pessoas costumam preencher esses buracos com a palavra Deus. Pastor Cruvinel, o que é Deus para você? Bom, Deus para nós cristãos é um ser pessoal. Ele é um ser criador de todo o universo. Ele é imanente, isso é, ele tem desejo de se relacionar com o ser humano, porém ele é transcendente, ele não precisa da humanidade, tampouco da sua criação para existir. O Deus que nós acreditamos, segundo a Bíblia, é eterno, não tem começo, não tem fim. Ele tem prazer em sustentar a humanidade, interferir na história. Esse Deus que nós acreditamos segundo a palavra do Senhor, segundo a Bíblia Sagrada. Nós cristãos, principalmente os cristãos evangélicos, não tem uma visão agnóstica, que é se é que Deus existe, que agnóstico que significa não conhecimento. Se é que Deus existe, ele está tão longe, que não interfere com a humanidade. Não, nós cremos num Deus imanente, que realmente se relaciona. A Bíblia diz lá em Gênesis que pela viração do dia, ele se manifestava e conversava com Adão. Como que você acha que os homens surgiram na Terra? Porque para alguns religiosos foi Deus que colocou o homem na Terra, a mulher na Terra, não é? Para outros também surgiu desse jeito, mas de formas diferentes. E para você que não acredita, é chato falar você que é ateu? Não, de maneira porque nenhuma. às vezes eu falo, gente, você que é ateu, eu não falo você que é crente, você que é espírita. Parece uma coisa meio agressiva, né? Existe um estigma, porque as pessoas existe um preconceito muito forte na sociedade, mas assim como houve uma época, existia um preconceito muito mais forte do que hoje com os homossexuais, era uma palavra que precisava ser sussurrada, eu acho que é importante que as pessoas comecem a ter orgulho da sua própria posição. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar o outro. Exatamente. Eu posso ser sua amiga, eu não concordo com tudo que você pensa ou faz, você também não vai concordar com tudo que eu penso e faço. E ao mesmo tempo a gente se respeita e a gente se ama com amor incondicional. Qualquer tipo de religião, Kátia, não quer dizer que a pessoa tenha uma dificuldade de caráter. Sim. A pessoa pode ser um ateu e ter um excelente caráter. Sim. E fazer pode muito ser um mais cristão e ter um excelente caráter. Né? E a pessoa pode ser cristão e ser mau caráter. Ou ateu e ser mau caráter. Depende, essa questão não tem a ver com a crença específica, né? É muito complicado dizer assim, não, fulano fez isso porque não crê em Deus. Isso está errado. Ele fez isso por escolha, né? Inclusive, isso pode caracterizar um crime. Pode caracterizar um crime de... Uma coisa que nós temos que entender, Kátia, é que Jesus disse que a cada um segundo suas obras, não segundo sua religião. Então, sobre o que faz. É o que nós fazemos. Certo? Nós não vamos ser julgados porque nós estávamos no espiritismo, ou estávamos no materialismo, ou estávamos na igreja evangélica, seja desse ou de outro, na católica. Não é isso. E sim pelas escolhas que a gente fez. Isso, pela nossa conduta, como nós nos conduzimos. Você acha que as pessoas surgiram de que jeito na Terra? Bom, antes de tudo, uma questão de metodologia. Os cristãos e a grande parte dos religiosos, as crenças deles costumam vir de livros. Livros que eles consideram sagrados, que têm uma verdade inerrante e inquestionável. O meu ponto de vista jamais é esse. Sem dúvida que há livros que têm a verdade, mas para procurar a verdade, eu busco as evidências. No caso sobre... Na ciência? Por exemplo, a ciência. O que os dados nos falam? Se a gente olhar os registros fósseis, a gente vai ver o seguinte. Existem épocas em que não haviam fósseis de homens. Existem épocas em que havia fósseis de homens. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Não havia nada e de repente haviam os homens. O que você nota é que existe uma série de animais cada vez mais parecidos com os homens, até que em um certo ponto, mais ou menos uns 3 milhões de anos atrás, o nosso da árvore da vida, da árvore da evolução, existia um símio que não é como nós e não é como os macacos que estão nos zoológicos. É o nosso avô em comum. Então nós temos o mesmo antepassado em comum que os orangotangos, que os gorilas, que os bonobos. Esse antepassado viveu há cerca de 5 milhões de anos atrás, se extinguiu e a árvore dele, um dos ramos somos nós. E você acha que depois que a gente morreu, então, acabou, virou pó, já era? De novo,
Tudo bem, essa é a minha crença, se você quiser chamar assim, você pode dizer que eu acho, mas como eu cheguei a essa conclusão? Essa que é a grande diferença. Não foi por causa de um livro, não foi por causa do que me disseram, não foi por causa do que alguém que se diz médium disse. O que dizem as evidências? As evidências dizem o seguinte: a nossa memória está no nosso cérebro. As nossas emoções estão no nosso cérebro. Você pode mudar as emoções até com um copo de álcool. Pode mudar as suas emoções com um comprimido de um antidepressivo. As nossas emoções, a nossa memória, o nosso comportamento, as nossas inibições, tudo que nós somos está nesta maquininha chamada cérebro. E se essa maquininha, por algum motivo, estraga, ela leva consigo tudo que nós somos. Então, e, portanto, não há mais volta. Igual desligar uma televisão. Desligou, acabou. Quando eu quiser, eu ligo de novo. Igual a pegar uma televisão e dar uma martelada bem forte. Vocês acreditam nessa forma? Não. Não. A nossa forma de pensar da origem do homem é exatamente como a dele. Os espíritos, em 1857, antes de Darwin publicar a sua teoria, eles nos explicaram exatamente dessa forma, nos dizendo que tudo se encadeia na humanidade, do átomo ao arcanjo. Todo é um processo de ligação e aprendizado. Nós estamos aqui para que a humanidade ela progrida e aprenda sempre. Nós estamos num processo sempre de aprendizado. De evolução. E nunca de castigo. Deus não pune, Deus ensina. É diferente, isso que eu aprendi. Ele não pune, ele ensina. Eu discordo um pouco dos colegas, veja bem, falando ciência, né? Eu vou comparar a ciência com a Bíblia Sagrada. O Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz em hebraico assim: Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou do nada os céus e a terra. Isso é uma questão de fé. Porém, no versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. E a tradução, a melhor tradução do hebraico ali é tornou-se. Se tornou-se é porque não era. Nós não discutimos a existência dos dinossauros. Nós não discutimos porque são fósseis, é evidência científica. Você não pode discutir uma coisa que lá em Jó é citada como Leviatã, uma palavra grega, inclusive, para monstro marinho está na Septuaginta ali. O que nós entendemos é o seguinte: nós não aceitamos porque a Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra. Existem evidências que é pigmento de argila na célula humana. Nós não acreditamos na evolução. Eu fiz um debate uma vez com um professor da Unicamp, professor de biologia genética, com formação dos Estados Unidos. Onde está o elo perdido? O que é o Australopithecus? Aquela massa, o senhor é geólogo, arqueólogos também estudam essa questão das períodos que podem ser discernidos nas escavações. Na mesma escavação que foi achado elementos do Australopithecus, também foi achado do homem normal. Então, não existe dificuldade nisso para nós. Com relação à morte, nós pensamos de forma diferente. A palavra morte no texto grego, no Novo Testamento, é thanatos. Dependendo do texto, ela tem significação diferente. Nós acreditamos na segunda morte, na morte espiritual, mas na morte biológica. Para nós cristãos, a morte é só uma passagem. Nós acreditamos na vida após a morte. Mas a vida após a morte é diferente que o espiritismo acredita? Justamente, porque o meu colega espírita, perdoa, o nome lá Vladisney. Porque a idade eu passei de meio século, depois de meio século, viu? Eu tô com 49, eu tô quase com o pé no meio 52. Mas olha, para nós não existe a reencarnação. Hebreus 9:27, aí nós cremos numa questão de fé, diz que o homem está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Isso. Lá em Lucas capítulo 16, é uma parábola vem de parabolê, é uma preposição que ao lado é um ensinamento dado por comparação. Mostra um homem que estava na perdição e queria voltar para avisar os seus parentes. E Abraão disse: eles têm a lei e os profetas. Nós não acreditamos. Nós entendemos que em algumas doutrinas que nós respeitamos, textos bíblicos são tirados fora do contexto. Nós acreditamos. A questão da morte para nós é muito preocupante, porque a nossa pergunta é, quanto cristãos, aonde você vai passar a eternidade? Ou com Deus ou na perdição? Para o espiritismo, a vida continua após a morte. Continua, né? E com toda a tranquilidade. Quando
o apóstolo Paulo fala que só existe uma morte, é a mesma proposta da doutrina espírita. Porque nós estamos falando da morte do corpo. Sim, e não nós do espírito. Isso, nós não tratamos do corpo, nós tratamos do espírito, né? Para nós, o universo é uma grande escola. Nós não estamos sozinhos no universo, Deus não fez a Terra para que nós morássemos aqui e ficávamos contemplando coisas que a gente nem enxerga, nem enxerga, certo? Então, infelizmente, as religiões apegadas muitas vezes aos textos, elas fixaram, tanto que nós chamávamos firmamento, como se tivesse tudo sobre a coisa. E hoje nós estamos descobrindo coisas que os nossos olhos não chegam, mas as máquinas estão mostrando que existem. Que Deus seria esse que faria tantas coisas belas para que nós não conhecêssemos? Então, para nós não somos cidadãos da Terra, nós somos cidadãos do universo, somos espíritos que estamos sempre num processo evolutivo e de aprendizado. Quando o Jesus fala que existem muitas moradas na casa do meu pai, o que nós aprendemos é o seguinte: existem muitas escolas na casa do meu pai. O universo é habitado. Então quer dizer, eu, Kátia, vamos dizer, amanhã chegou a minha hora e eu encerro essa minha missão na Terra. Isso. Só que o meu espírito, ele vai para um outro local, também com chances de aprendizado, segundo o Espiritismo. E aí eu vou começar a me conscientizar de tudo que eu fiz de certo, fiz de errado, não ser punida por Deus, mas uma pergunta sobre isso, Kátia, é o seguinte, e aqui é um questionamento, claro, né? Por que, se a pessoa reencarna, ela esqueceu da vida passada? Por que que ela, ele me disse no privado que no kardecismo não tem a questão do karma, mas muitas doutrinas ditas espíritas falam sobre a questão do karma. Então, isso é punitivo. Nós cristãos não acreditamos nisso. Mas não é uma tentativa de você, uma nova oportunidade de evolução? Se você faria diferente? Para o cristianismo, isto é considerado uma heresia, porque a salvação depende de um sacrifício, e o sacrifício no caso é de Cristo, e aí se você aceita esse sacrifício, você vai ou céu ou inferno. Mas você acredita no inferno, como a gente vê nos filmes, com o demônio pegando fogo, aquele negócio? Essa visão de demônio, de chifre e de pé de bode vem da Idade Média, que é uma tradução romana do deus Pan, que é um deus grego, não é a visão do que a Bíblia diz, mas a Bíblia fala do diabo como um adversário, alguém que é adversário ao homem. Efésios capítulo 6, inclusive, não fala que são espíritos desencarnados, de pessoas como o Espiritismo acredita, mas sim demônios, espíritos malignos que estão trabalhando contra a humanidade. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Se eu puder ajudar. Vai, eu sou uma bandida daquelas, das piores. Matei 300 pessoas. Vou pregar pra você. Isso, matei 300 pessoas, acho que fiz certo, porque segundo a minha consciência, eu só acabei com era ruim mesmo e que vem isso mais forte. Eu vou, quando eu desencarnar, quando eu morrer, eu vou pro inferno, o inferno é na Terra. Ou como que a gente paga isso? Boa pergunta. Meus alunos da teologia têm eu proponho essa pergunta a eles. Porque tem gente que diz que se você fizer um buraco, você chega ao inferno. Chega sim. Se você fizer um buraco. Não, tem que ser grande. Mas o núcleo da Terra tem mas o calor infernal. Inferno, segundo a Bíblia, aliás, a palavra inferno é uma visão do latim. Porque no hebraico, Sheol, e no grego é Hades, inclusive é o nome de um deus grego, que é o lugar dos mortos. Para o cristianismo, o lugar estar longe de Deus se dá por causa do pecado. Gálatas 6,7. Não erreis, Deus não se escarnecer. Não tem limbo patrum, não tem limbo infantum. Mas eu vou ser punida. Nem purgatório, para nós, é um cinema do centro da cidade. Isso é purgatório. Purgatório, no ponto de vista bíblico, não existe. Mas onde que a gente paga tudo que a gente fez de errado? Por exemplo, no caso que eu disse que eu matei 300 pessoas e dane-se mesmo, eu fiz porque eu queria. Não teve, porque eu estou dizendo isso, não teve um arrependimento. Não teve arrependimento. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, significa mudança radical de pensamento. Mas para onde essa pessoa que não se arrependeu vai? Para o inferno. Para o inferno. E depois do inferno, diz a Bíblia em Apocalipse 22, pastor, mas o Senhor é duro. A Bíblia diz em Provérbios, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Em Apocalipse diz que até o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas você fica dormindo no inferno? Não.
Não. Já pensou? Já queimou o dedo? Puxa vida, vai Agora dizer. imagine eternamente queimando. Essa é uma visão de condenação que a Bíblia mostra. Alguns colegas não aceitam. Interessante que até alguns cristãos já não aceitam mais isso. Por isso que eu lhe perguntei, tem gente que enxerga de uma outra forma, né? São ateus, Daniel. Olha, Ainda não, olha, tão longe, eu quero dizer que não sou ateu e o inferno e o céu não existem. Nem o céu Não que a gente existem. imagina, nem o inferno Não que a gente existem. imagina. Então, como Não que a gente existem. paga, no mesmo caso, essa pessoa que Na comeu, pergunta matou que foi 300 feita pessoas? aos espíritos, perguntaram o seguinte a eles: aonde está inscrita as leis divinas? Na consciência dos homens. Então nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos o que é certo e errado. Eu posso roubar, ninguém nunca descobrir, ter uma vida totalmente feliz. Vou desencarnar, certo? Porque eu não vou morrer, quem vai morrer é meu corpo. Sim. Essa é uma Meu diferença. espírito vai continuar. Isso, então eu só tenho uma vida, né? O meu corpo morre sempre, por isso que Paulo diz, morre, depois vem o julgamento. Para nós também vem o julgamento. Tá. Aí, você na espiritualidade, você vai ser confrontado com as oportunidades que você teve, com as condições que você teve de fazer as coisas e que você deixou de fazer. O caminho que eu escolhi Então, a salvação por errado. obras, não é isso? E, não é só a salvação por obras, é aquilo que vem quando Jesus diz. Com a mesma medida que medirdes, sereis medido. Não julgueis para que não sejais julgados. Sabe por quê? Porque quanto mais duro nós somos no julgamento dos outros, nós estamos criando parâmetros para nos julgarmos. Faz e aí sentido. vem o sofrimento moral, que não é uma punição divina. É uma punição sua. Quando uma você percebe. autopunição. Isso. E esse é o sofrimento. Chamado culpa moral, porque é a Isso. culpa Esse social. é o sofrimento. Ah, entendi. Esse é o sofrimento. Não é do umbral como a gente via nos filmes, que era uma forma... Não. Esse foi André Luiz que passou por isso. Esse é o umbral dele. É dele. Então por isso que dizem que a gente Mas aí- escolhe mas aí- o nosso Não é que céu. você escolhe. Como é que é a sua condição? Sim, eu escolho na medida que, se eu for muito dura para julgar os seus atos, com o mesmo grau de dureza, eu vou vai me retroceder. julgar. Eu faço só uma pergunta aqui. Mas isso tá até Inclusive, escrito. eu gostaria até que o Daniel visse essa visão. Nós temos que ter o seguinte: Deus é infinitamente bom para nós, todas as religiões de ciência, justo. Você vem numa encarnação, alguns vivem 10 anos, outros vivem 20, outros vivem 80. Você desencarna, é julgada por esse pedaço e vai para o inferno. Eu faço uma questão: nós que somos seres humanos, somos imperfeitos, não é? Apesar de sermos criaturas divinas, somos imperfeitos, estamos num processo evolutivo. evolução. Quando uma criança é reprovada no primeiro ano, você expulsa da escola ou você dá nova oportunidade? Nova oportunidade. Deus, então, que deve ser muito mais inteligente do que nós, não? Eu Mas, acho querido amigo, sabe o que é isso que ele fez agora, senhoras e senhores? É um silogismo. É algo da filosofia. Você coloca uma premissa menor e uma maior para provar uma coisa que é lógica, mas pode não ser verdadeira. Sim. Por exemplo... Depende como cada um. Não. Só perguntar pro Daniel como ele enxerga isso, porque eu não cheguei nele ainda. Quer dizer, Desculpa, a gente Daniel. morreu, acabou. Se você foi bom ou se você foi mal. O que acontece com você? A Ou mesma aqui que coisa. você paga tudo, quer dizer... O mesmo cemitério para todos. Mas você acha que existe autopunição? Já que o Ney falou isso, quer dizer, você, mediante aquilo que você exige dos outros, se eu exijo muito de você, o mesmo grau de exigência eu tenho comigo. Então, quando eu faço alguma coisa, para mim seria o certo, né? Então eu vou ter com você o mesmo grau de exigência que eu teria comigo. Se a gente deseja aos outros aquilo que a gente desejaria pra gente, tem que ser na mesma moeda. Eu, particularmente, penso assim. Você acha que quem fez tudo errado, em algum momento nessa vida, e aí cada um chama de destino, de lei Lei da reciprocidade. a gente paga ou não? Não necessariamente. Eu acho que a história, isso não precisa nem ir para os livros de histórias, todo mundo conhece pessoas más que se deram bem até o fim da vida. Mas aí eu vejo que o final de algumas são tão terríveis que eu falo, aí deve Mas estar não pagando todas. por isso. Mas não todas. E está cheio de pessoas boas que se dão mal na vida. O universo é indiferente a nós. Nós Você somos... acha que nada muda? É caótico. Não tá, é caótico. eu não vejo nenhuma evidência de que as pessoas, durante a nossa vida, as pessoas boas sejam premiadas de uma maneira especial. É claro que há ações que ensejam, dependendo de como você trata as pessoas, isso enseja um bom tratamento. Eu não digo mas nem premiadas, sempre. mas eu digo assim, se você faz coisas boas, é só a gente pegar, por exemplo, alguns momentos da vida de cada um da gente. Quando a gente começa a olhar para o próximo com mais amor incondicional e você começa a valorizar aquilo que de fato tem valor dentro dos seus preceitos, parece que as coisas vão andando
digo andando assim. As suas escolhas vão sendo dentro daquilo que você acredita que seja importante para você. Se eu posso ajudar o Ney, por que eu não vou ajudar? Mas ninguém, nenhum ser humano é bom sempre. Não. Porque Nem mal o tempo todo. A Bíblia, ela é clara. Desculpa, viu? A Bíblia é clara quando diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, o que o homem semear, certamente se fará. Mas a Bíblia também diz que, eu estou falando de salvação, de vida após a morte, não é pelas obras. Porque se eu trabalhar pelas obras para alcançar a salvação, quem tem mais vai se dar melhor. Então a Bíblia diz que pela graça sois salvos, Efésios 2, 8 e 9, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que Jesus veio à Terra, para que você, através de Jesus, o sacrifício de Jesus, pudesse encontrar a eternidade em paz. Essa é a visão cristã. Mas eu estou entendendo que a questão da Kátia é outra. Pessoas boas podem ser bem tratadas por outras pessoas que reconheçam isso. Mas essas pessoas também vão ter câncer, essas pessoas também vão ser assaltadas. Claro, quem tem elas podem morrer atropeladas, isso. Atravessando a rua, exatamente como as pessoas más. Isso de qualquer jeito. Mas esse conceito na religião hoje existe, inclusive no meu meio, viu, pessoal? Vamos parar de falar bobagem. Não é? De dizer o seguinte: tu vem para aqui que toda a tua vida vai melhorar. Isso não está na Bíblia. A questão de ir para o céu não quer dizer que a vida melhora, que você vai ficar rico se você chegar num lugar e der 100 para receber 100 mil. Isso é heresia, estelionato. Mas isso é barganha com Deus. Já falei que não falei uma vez contigo. Foi, isso está barganha. errado, gente. Isso não é evangelho, não é Bíblia. E pronto, acabou. Eu te dou 100 porque aí eu espero receber 1 milhão. Porque então, isso é chantagem. agiotar o Todo-Poderoso. Não pode. Não é muito justo. Finalmente concordamos, pastor. Não é verdade? Olha, então bate aí. Até que fim, alguma coisa você concordou comigo? Agora, o protestantismo surgiu em grande parte por causa da venda de indulgências da Igreja Católica. Século XVI. Vendia-se literalmente um lugar no céu, é algo que continua acontecendo. Ensinava-se assim: quando a moeda cair no sequitel, a alma do seu ente querido sai do purgatório. Olha que besteira, heresia. Agora, reencarnação. Quem acredita? Você não acredita, porque você não acredita. Acabou, já era. Os espíritas acreditam na reencarnação como uma nova oportunidade, né? A reencarnação é a prova da justiça divina. Como eu disse a você, nós estamos aqui para melhorarmos, para evoluirmos, para ter sentido a nossa vida. O processo da reencarnação, ele demonstra claramente, por exemplo, se você for ao YouTube, coloque lá, menininha de 3 anos tocando piano. É uma menina de 3 anos, toca piano e lê a música. Partituras. Lê as partituras e toca. E nós sabemos, quem toca piano sabe das dificuldades que uma mão pequena para tocar. Eu vi um vídeo de uma menininha, não sei se é a mesma outro dia, e ela conseguia esticar os dedinhos e alcançar teclas que dificilmente a gente alcança. A Universidade da Virgínia tem um departamento só estudando isso. Ian Stevenson tem 20 casos de sugestivos de reencarnação, um trabalho sério, feito com seriedade, um projeto feito com bastante seriedade. Então, para nós estamos sempre aprendendo, nós não retrocedemos, nós esquecemos o passado, porque nós somos espíritos que temos novas oportunidades. É muito difícil, cara, você ter fracassado numa encarnação e reencarnar numa nova encarnação onde todo mundo te identifique. Falar, esse foi o Ney que fez tal coisa. Isso não adianta, ele agora está de bonzinho, mas esse é o lobo na pele de ovelha. Então, Deus, ele não passa uma borracha. E não é Deus. São as leis divinas. Mas a gente escolhe o momento de reencarnar? Por exemplo, eu tô lá, dando continuidade à minha missão, só que do lado de lá, e eu falo, quer saber, acho que agora eu já aprendi, quero descer de novo para ver se eu tô ciente da aula. Então, essa é uma questão difícil até para nós explicarmos aqui, porque para nós temos, nessa escola do universo, nós começamos com mundos primitivos, depois nós estamos num mundo que nós chamamos de provas e expiações. Esse é o nosso movimento. Muitos de nós ainda estão encarnados aqui, nem sabem o que vai acontecer. Por isso que eles procuram tanta necessidade com a matéria. Então, esses espíritos que não têm muita coordenação, a espiritualidade trata do momento do seu reencarne. Quando nós vamos avançando, vamos tendo um pouco mais, nós vamos avaliando o que nós fizemos e nos propomos a suprir as causas, os efeitos que nós causamos,
tentando modificar as causas. Eu pergunto, senhor, então, na verdade, vamos perguntar, se me permite, Claro. Kátia. Claro, pode Então, falar quer quem dizer, o quiser. homem depende dele mesmo. Dentro do espiritismo, depende do seu esforço. Diferente do cristianismo. No cristianismo, o ser humano depende do sacrifício de Jesus para alcançar a eternidade em paz. Aí eu pergunto, essa é uma pergunta, Claro. o homem depende dele mesmo. E a segunda, e essa aqui é da minha ignorância mesmo, tá? Claro. Porque todas as manifestações de regressão que eu estudei, ninguém era escravo, tudo era rainha da Pérsia, era... O senhor entendeu? Entendi. Então, como eu entendo isso? Porque para o cristianismo, o homem não depende dele mesmo, o homem depende do sacrifício de Jesus para alcançar a eternidade. Se ele aceitar, salvação; se ele não aceitar, perdição. Essas... Primeira coisa, Vamos lá. 60% da humanidade nem sabe quem é Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, nem 60%? conhece Jesus da humanidade. A maioria das pessoas são... Baseado em quê? Não é verdade isso. Não, mas a Não maioria é das verdade. pessoas... Não, Jesus como profeta. Ele não aceita Jesus como seu Salvador. Uma coisa é não conhecer, outra coisa é não aceitar. Perfeito. Não, eu me expressei mal. Eu digo o seguinte, ele não o aceita como Salvador. Ah, tudo Isso, bem. 66%. Isso, por aí. isso. Não o aceita como Salvador. Então, essas pessoas, por essa visão, já estão condenadas ao inferno. Porque não aceitaram. Ué, mas o senhor quer dar o jeitinho brasileiro? Não quero dar o jeitinho brasileiro. Não, porque se a doutrina diz, doutrina bíblica, e aqui eu não estou sendo debochado, o senhor me Não, perdoe. claro, Se a claro. doutrina bíblica diz que o amor, que Deus amou o mundo, o texto diz, Hotheos regapsen cosmon, Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira apaixonada que deu o filho dele. Agora a pessoa sabe que a mesa está posta, não quer comer porque não quer, e aí ele assume a consequência daquilo que Sim, faz. mas aí são as escolhas. Então, na doutrina escolha. espírita, Jesus é o nosso modelo e guia. É aquele que nós temos previsão. Mas não consideramos Jesus um espírito privilegiado. Deus não o criou com todas essas condições. Ele não seria perfeito Ele como seria as pessoas exatamente dizem. como nós somos hoje, só um espírito muito mais antigo do que nós. Mas ele já também passou pelas dificuldades, com os seus e suas defeitos. qualidades. Para Isso. nós ele é o Salvador. Isso. Sim, não, Inclusive, que ele perfeito. inclusive tem um texto da Bíblia que é muito interessante, no grego, que ele usa o tempo presente para dizer que está no céu. Em João 14 ele diz, ego em mim, onde eu estou, estejais vós também. Aí ele coloca o futuro para os seus discípulos e ele colocando... É uma coisa que é difícil de Sim, explicar. são formas Não dá pra explicar diferentes isso de enxergar cientificamente. aquilo que acredita. Só pela fé. O espiritismo nós trabalhamos com a fé raciocinada. As coisas têm que ter Uma lógica. Eu não consigo entender como é que uma pessoa que vive 10 anos pode ser julgada e ir para o céu, um que vive 80 pode ir para o inferno. Eu não consigo entender como minha mãe, que era uma santa e provavelmente está no céu, e eu, como sou espírita, devo ir para o inferno. Como é que minha mãe vai estar feliz no céu sabendo que o filho queridinho dela está ardendo no fogo eterno do inferno? Tá no inferno. Tem um Como que texto ela bíblico pode- que fala disso. Ótimo, Mas pera um pouquinho, que bom. Bruvinel, que Eu o falo Aaron aí tem... pra vocês. Será que você já vai falar disso? Aaron tem uma pergunta que mandaram pra gente, né, Tenho Aaron? sim, Cá. Olha, Rosângela participando com a gente aqui nas redes sociais e ela quer fazer uma pergunta pro Daniel, né? No ponto de vista do pessoal que representa os ateus, como é que eles podem explicar as cartas psicografadas, por exemplo, das pessoas que já se foram? Como é que ele vê isso? Já volta e a gente vai falar sobre esse assunto. Aproveitando, você quer mandar suas perguntas? A oportunidade está aqui. Agora, gente, quando você vai mandando suas perguntas, falando o que você acha sobre o assunto, todo ano é sempre a mesma coisa, né? O inverno vem chegando e as gripes, resfriados também. É sempre muita preocupação com a saúde. É a hidratação, vitamina C, roupa quentinha. Aquele momento ótimo pra gente usar tênis estilosos, botas lindas. Mas sabe que muita gente acaba esquecendo que esses lugares são propícios para as bactérias e fungos se proliferarem. Quer um conselho? A gente precisa se preocupar muito com a saúde dos nossos pés. Mas também é muito fácil a gente resolver isso. A melhor forma de se prevenir é incluir a linha Tênis Pé Baruel Woman na sua rotina diária de cuidados. E, gente, são segundos que você leva, que dedica para esse cuidado aí diário. Quando você for usar aquela bota maravilhosa, faz o seguinte: aplica Tênis Pé Woman, jato seco nos pés e também Tênis Pé Woman em pó no calçado. Faça seguir esse conselho, né? Então aproveita, põe na sua rotina. Nesse inverno, presta atenção na saúde dos pés, não esqueça deles. Tênis Pé Baruel Woman, você linda e segura da cabeça aos pés e se cuidando em poucos segundos com o que tem de melhor. Se é Baruel, pode acreditar.
Gente, 049 499 8401 1414. Vai ligando. Daqui a pouquinho tem momento premiado. Hoje você pode levar R$ 23.900, mais R$ 1.500. É a grande oportunidade que você tem. Então não perca essa chance e já ligue 049 499 8401 1414. Daqui a pouco pega uma ligação. Resumidamente, Aaron, repete a pergunta pra gente. Melhor da tarde. Oferecimento 5 Sec. Liberte-se, traga suas roupas para 5 Sec. E neste mês os verdadeiros craques estão no Carrefour. Hoje, 10 da noite, entretenimento, bastidores, curiosidades, Video News. 10h30. Sky é o limite. Honestamente, não queria estar no seu lugar. Desafio profissional. A gente quer ver prato de restaurante. Você tá louca? Masterchef. Logo após os acontecimentos do dia no Jornal da Noite. Hoje, sua melhor companhia tá na Band. As mulheres são fortes. Fortes, sem porém. E Rexona também. Por isso oferece máxima proteção. Protege o dia todo como nenhum outro. Quem tem Rexona, não tem dúvida. Rexona não te abandona. Para pés muito ressecados, ásperos e com calosidade, a Baruel desenvolveu o Tênis Pé Anti-Ressecamento, um poderoso creme reparador para tratamento intensivo dos pés. Sua combinação de ativos penetra na pele, recuperando a área afetada, devolvendo sua elasticidade natural, deixando os pés macios e super hidratados. Homens e mulheres que usaram o produto tiveram resultados comprovados em até 7 dias. Use já e comprove. O nosso time liquida em campo. A Marabras liquida nas lojas, liquida no site e liquida a concorrência. Agora é tudo com preço de fábrica. Conjunto estofado de 2 mais 3 lugares em suede por 12 vezes de R$ 89,90 sem juros no cartão. Somente R$ 89,90 por mês. Cobrimos qualquer oferta anunciada. Rack com painel e suporte para TV. Só 12 parcelas de R$ 19,90 sem juros no cartão. É isso mesmo, só R$ 19,90 mensais. São ofertas jamais anunciadas, mas vai durar pouco, hein? Educação pode mudar o país. Esse é nosso sonho, é chance de ser feliz. A nossa força é mesmo verdadeira. Vamos fazer da educação a nossa bandeira. Vem, Brasil, vem pra universidade. Brasil! A Universidade Brasil nasceu forte. Já são 68 unidades e mais de 220 polos EAD. Universidade Brasil. Quem tem afta sofre. Para falar, para comer, para beber, sofre para tudo. Melhor parar de sofrer, né? Então, Admuc. Admuc é o fitoterápico com tripla ação, que alivia as inflamações das aftas e gengivites, inclusive aquelas que são causadas por aparelhos dentários. Afta e inflamações na boca, Admuc. Admuc, um produto Averte. Hoje, a Dinan está bem perto de descobrir a verdade. Ligaram pra mim do mesmo número. Então quem nos ligou? Meu Deus do céu, alguém tramou uma armadilha contra nós. E o clima esquenta na casa da família Ziaguil. Eu soube que foi pegar uma coisa no cofre do banco e a Mademoiselle foi também. Se não confia em mim, não se case comigo. Papai? Fortes emoções. Hoje, 8h20 da noite. Amor Proibido.